Boa noite a todos, aos nossos trabalhadores aqui presentes, ao nosso público, os trabalhadores que estão nas mídias sociais, nosso boa noite fraterno, uma noite de paz, de luz para todos nós. São os avisos pequenos, mas faz ser necessário. Nossa casa está cumprindo todos os protocolos, e desde a entrada até a saída. Aproveitando já para a saída, nós pedimos para que saiam sem tumulto, sem aglomerações, os colaboradores, os visitantes que estão lá no fundo, por gentileza, saiam aos poucos, sem se aglomerar, ok? Nós vamos passar aqui 2 pedidos dos salgados, as coxinhas de frangos, com requeijão, esfirras, fogaça, hambúrguer, quibe, lá no nosso café, está à disposição para vendas, e as tortas de palmito também. Nossa programação de hoje, nós vamos passar é que são muitos avisos, né? Então a gente tem que anotar tudo para não esquecer. Hoje nós temos conosco, na mensagem do Evangelho, nosso querido trabalhador da casa, Adilson Zanardo. Na leitura da mensagem do Evangelho e prece, a Cláudia Regina. As vibrações estará com a nossa querida Mônica. Também todos os trabalhadores da casa, trabalhadores nossos aqui, estarão nesta noite nos ajudando nas mensagens, Evangelho e palestra. Uma noite de muita paz, muita luz a todos nós. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Mensagem do livro Fonte de Vida, de Chico Xavier, por Espírito Emmanuel. Sirvamos ao bem. Não te aflijas, porque estejas aparentemente só no serviço do bem. Jesus era sozinho, antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico. Sozinho, à frente do mundo vasto, à maneira de um lavrador, sem instrumentos de trabalho, diante da selva imensa. Jesus, porém, não obstante conhecer a força da verdade que trazia consigo, não se prevaleceu da sua superioridade para humilhar ou ferir. Acima de todas as preocupações, buscou invariavelmente o bem, através de todas as situações e em todas as criaturas. Não perdeu tempo em reprovações descabidas. Não se confiou a polêmicas inúteis. Se fizera mensageiro, servindo e amando, ajudando sempre e alicerçando cada ensinamento com a sua própria exemplificação. Continuemos, pois, em nossa marcha regenerativa para a frente, até mesmo quando nos sintamos a sós. Sirvamos ao bem acima de tudo. Entretanto, evitemos discussões e agitações em que o mal possa expandir-se. Não nos esqueçamos de que milhares de quilômetros de treva, no seio da noite, não conseguem apagar alguns milímetros da chama brilhante de uma vela. Contudo, basta um leve sopro de vento para extingui-la. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano, que cederá mesmo de mau grado, ao verdadeiro amor. Este é o ímã a que ele não poderá resistir, e o seu contato vivifica e fecunda os germes dessa virtude,
que estão latentes em vossos corações. A terra, morada de exílio e de provas, será então purificada por esse fogo sagrado, e nela se praticarão a caridade, a humildade, a paciência, a abnegação, a resignação, o sacrifício, todas essas virtudes, filhas do amor. Não vos canseis de escutar as palavras de João Evangelista. Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. E assim, vamos rogando ao nosso Pai Maior, ao Mestre Jesus, aos Espíritos benfeitores que auxiliam esse trabalho, que nos envolva em tranquilidade, em paz, para que todos nós possamos absorver os ensinamentos que aqui serão dados através do palestrante Adilson, que Jesus possa envolver as suas palavras e que nós possamos, imbuídos desse conhecimento, levarmos para a nossa vida, buscando melhorarmos a cada dia, buscando a nossa evolução espiritual e moral. Que o Senhor nos envolva no seu amor, na sua paz, na sua luz, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos, aos presentes, aos que estão nos acompanhando de forma virtual. Que Jesus nos envolva com a sua paz. Então, trazemos um tema hoje para a gente falar, para a gente abordar, para a gente poder refletir um pouco, que é uma fala de Jesus, uma frase que está em Marcos 24, que diz o seguinte: Jesus, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ou seja, por se multiplicar tantas maldades, nós deixaremos aos poucos de nos amarmos, de praticar o amor. Jesus advertiu que, a respeito da iniquidade, da maldade humana, que faria com que o amor ou a fé de quase todos se esfriasse. Bem, e se a gente pensar hoje, trazer para os nossos dias, para o dia de hoje, qual é o cenário que nós temos, né? O que é que nós saímos, o que nós vemos ao nosso redor? O que nós vemos quando saímos pelas ruas, né? O que nós vemos e que chega até nós? Qual é o cenário que chega até nós, através das mídias, principalmente, né? Que nós hoje, muito mais envolvido, muito mais bombardeado por todos esses sistemas virtuais, o que chega de mensagem para nós? Né? Se a gente for observar, chegam muito mais coisas que são tristes, né? Que são coisas dolorosas, são coisas que nos levam a pensamentos negativos, que nos leva a uma negatividade. Então nós somos bombardeados praticamente por todas as coisas negativas, por muitas coisas negativas. O que leva a entender e que nos direciona, então, em nossos pensamentos e nos nossos conceitos, nas nossas reflexões, é de que caminho está seguindo essa sociedade, né? Qual é o impacto do indivíduo nessa sociedade e qual é o impacto que a sociedade causa no indivíduo. E aí nós começamos a observar, e aí que a gente começa a abrir as nossas percepções e ver muito mais a maldade, ver a perversidade do indivíduo, ver a sua maldade, a sua falta de ética, a sua não atenção às leis,
as leis sociais, né, que são burladas diariamente, e principalmente as leis morais. O não atendimento das leis morais. É isso que a gente observa e que nos deixa, assim, de certa forma, preocupados. Porque o que nos deixando preocupados nos leva às incertezas. Nos deixa incerteza. Qual é o caminho que essa sociedade está seguindo? Qual é o caminho que eu estou seguindo? Qual é o caminho que eu consigo influenciar e qual é o caminho que essa sociedade está influenciando em mim? Então isso nos deixa, de certa forma, muito preocupados. O que fazer? Como fazer? Qual caminho seguir? Né? E tudo isso nos assusta, então. Ficamos apreensivos, criamos aí umas percepções negativas, nos traz angústias, nos traz preocupações e, de certa forma, nos deixa sem esperança. O que seria, o que será do nosso futuro, da nossa sociedade? E aí a gente perde até a confiança no mundo melhor. Então, esse talvez seja um cenário que, se a gente ficar muito atento e nos deixar levar, causa em nós até um desequilíbrio e um desânimo, causando essa angústia, o que fazer, o que não fazer. E uma das coisas que mais preocupante ainda, esse é o que nós constatamos. Temos coisas negativas, entendemos essas coisas negativas, absorvemos essas coisas negativas, mas o pior, e às vezes o que nos... não o pior, mas o que nos deixa a questionar é se devemos continuar com o nosso esforço de perseverar no desenvolvimento dos bons sentimentos. Se devemos deixar-nos contagiar e levar pela iniquidade, ou se nós devemos lutar contra essa iniquidade. Em determinados momentos, nós nos julgamos muito fracos diante de toda essa maldade. E muitas vezes pensamos, refletimos, deixa correr, não adianta fazer mais nada. Então, aí a gente passa a não resistir mais a essa iniquidade. Então, absorvemos mais intensamente ainda a negatividade. E aí a gente pergunta, mas por que a gente absorve tão facilmente toda essa negatividade? Aí nós vamos olhar, e a doutrina nos esclarece muito sobre isso, que nós somos imperfeitos, né? Que trazemos muito das nossas imperfeições, trazemos muito das nossas vidas pretéritas, trazemos muito das nossas vivências, das nossas experiências anteriores, trazemos muito das nossas falhas, dos nossos equívocos, das nossas imperfeições. Então nós vivenciamos muito mais em toda a nossa jornada, em toda a nossa caminhada, e observamos muito mais todas as coisas mais negativas. Então isso é muito mais fácil para nós identificar algo negativo do que identificar algo positivo. Nós observamos muito mais todas as nossas falhas e muito pouco as nossas virtudes. Então, como nós sabemos muito das falhas, nós procuramos sempre nos ver como espelho. Então a gente enxerga sempre as falhas mais fortemente. E temos assim a dificuldade de ver as coisas positivas. Então, deixamos de ver as coisas do bem, os bons exemplos principalmente, né? Nos atemos muito mais a discutir as coisas negativas do que as coisas positivas. Parece que as coisas positivas não têm o seu valor, né? É mais ou menos quando nós pensássemos, bom, a coisa positiva você fez o que deveria ser feito. Ok, certo. Fazer o bem é uma coisa que deveria ser o normal, né? Mas a gente não pode valorizar demais o mal, né? Então podemos entender que trazemos isso dentro de nós, né? Identificamos muito facilmente essa maldade pela somatória das nossas vivências.
E daí a facilidade das coisas negativas. E a gente se assemelha com essas coisas negativas. Nós temos consciência disso. Muitas das vezes, nós sabemos quando nós estamos com algumas coisas negativas. Nós identificamos em nós mesmos as coisas que nós podemos julgar que são negativas, que nós vacilamos muitas vezes. E eu acho que aí está o grande ponto que nos traz a doutrina, né? Que muitos deixamos nos contagiar pelo negativo, vacilamos e temos consciência disso, o que é muito importante, porque sabemos que estamos no caminho fazendo algo negativo. E isso, fazendo, vai deixando-nos esfriar esse nosso amor. Né? Muitas vezes deixamos levar, praticar essas coisas e deixamos favorecer as coisas negativas. E aí eu trago outra fala, porque vamos buscar que Jesus disse o seguinte, também em Mateus, no capítulo 24. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Então, temos que a iniquidade esfriará, mas aquele que perseverar, será salvo. Ou seja, temos que ser perseverante. Devemos ser perseverante na fé, ser perseverante no bem, cultivando bons sentimentos, boas ações e boas obras. Então, temos que buscar, então, o conhecimento, o autoconhecimento, o conhecimento das nossas imperfeições, identificá-las e trabalhar essas imperfeições. Mas trabalhar essas imperfeições, mas também fortalecendo as nossas virtudes, porque as virtudes nos levam ao bem, né? Então, combatendo os vícios e as imperfeições. E mesmo que, de repente, apareça o desencanto, o arrefecimento do amor, que toma conta de nós de vez em quando, ficamos em dúvidas, né? Que sejamos perseverantes no bem, sem esmorecer, sem desistir. Procuramos trabalhar essa negatividade, a iniquidade, que muitas das vezes nos domina e nos paralisa. Então, que possamos ter energia, força, para continuar no bem. Não deixar que a maldade, que a iniquidade nos domine. E para que a gente fortaleça, né? Para que a gente se fortaleça moralmente. E como nós fazemos isso? Bom, aí cabe a nós começar a olhar as coisas pelo lado positivo. Levar e ver as coisas com aquilo que nós aprendemos dentro da própria doutrina. Né? Trazer para nós, quando olhar e ver situações, ver as próprias posições, ver conosco, ter a visão do que aprendemos com benevolência, o que nós aprendemos com a tolerância, o que nós aprendemos com paciência, o que nós aprendemos que cada um está no seu momento, que cada um está no momento da sua evolução. Nós também estamos no nosso momento de evolução para entender isso, para entender que nós somos imperfeitos, podemos cometer falhas, mas também que o nosso próximo, o nosso irmão, ele também comete as falhas. Então, que a gente possa olhar de forma mais positiva para as coisas. Quando a gente for tocado por coisas negativas, que a gente procure olhar o que nos traz de ensinamento essas coisas, o que podemos aprender com essas coisas negativas e olhar o que eu faço para superar isso. Não deixar nos dominar por aquilo, achar que a iniquidade é uma coisa normal. E na Gênesis, no capítulo 18, traz que os tempos estão chegados. Então, desde Kardec, há 150 anos, não vamos falar de Jesus, vamos trazer muito mais próximo, já dizia, nós estamos numa fase de transição. Nós estamos na fase de turbulência. Nós estamos na fase em que estamos que nos preparar para o bem, que será o padrão do mundo de regeneração, onde será o bem suplantará o mal. Então nós temos que preparar já para o bem.
Não só olhar e ver as coisas positivas, mas praticar essas coisas positivas. Né? E o Espiritismo e a doutrina, ele nos traz tudo isso, ele nos traz esclarecimento de como fazer isso, de entender que nós somos aqueles imperfeitos, que nós temos oportunidades, que nós temos a misericórdia de fazer as coisas boas, então nós devemos perseverar. Perseverar sem esmorecer em nossa transformação moral, perseverar em nossas mudanças de pensamentos, de comportamentos, de atitudes, perseverar no combate aos nossos vícios, perseverar na prática do bem, mesmo que seja uma pequena coisa que a gente possa fazer. Porque a prática do bem é uma coisa que vai se incorporando a cada um de nós. Uma dificuldade, às vezes, de fazer uma coisa, de fazer um bem, de fazer algo para o próximo, às vezes é dificultoso. Temos dificuldade de fazer algumas coisas para o próximo ainda. Mas, à medida que a gente for fazendo as pequenas coisas, isso vai se incorporando. E aí a gente chega e fala, nossa, eu sou capaz de fazer isso, sou capaz de fazer o bem, sou capaz de parar na rua, conversar com alguém, tá? Sou capaz de deixar o meu tempo, 2 segundos, para atender uma pessoa, para falar com uma pessoa. Isso se torna uma prática. E quando se torna uma prática, a gente passa a achar que nós podemos fazer muito mais do que estamos fazendo. E é assim que se caminha na prática, vamos dizer, da caridade, que a gente vai começando pouco a pouco a fazer isso. Né? Então, que a gente possa perseverar em fazer o bem, não precisamos pensar em fazer um bem enorme. Talvez não estejamos nesse estágio. Possamos fazer pequenas coisas, né? Uma atenção, um cumprimento, um olhar, contribuir com alguém, uma palavra, um ouvido. Então, que possamos praticar aquilo que o Mestre Jesus nos ensinou: a paciência, a tolerância, a atenção ao próximo, e o Evangelho como nosso guia. Então, que a gente possa fazer o bem um pouquinho a cada vez, um pouquinho a cada dia, para incorporando, para podermos perseverar nessa nossa transformação moral, sabendo, não sendo inocente, de que a maldade existe, que a iniquidade existe, de tudo que chega para nós, chega talvez de uma forma negativa, mas que a gente absorva e entenda que é algo negativo, mas que a gente procure buscar e superar esses momentos difíceis, essas dificuldades, essas coisas negativas, com pensamentos positivos, com ações positivas. Então, que possamos perseverar no bem, assim a iniquidade não esfriará o nosso amor. Então, essa era a mensagem e a reflexão que eu queria trazer para vocês. Para nós, né? Para pensarmos sempre que somos bombardeados por coisas negativas, mas que a gente tenha a perseverança de que a gente consegue superar as dificuldades. Que possamos, a cada momento, procurar ver o lado positivo das coisas, né? Não negligenciando o que seja negativo. Né? Entender o negativo, entender que temos que superá-lo, mas de forma positiva. Obrigado pela atenção. Que Jesus nos abençoe. E neste clima de harmonia e tranquilidade, após a palestra do Adilson, vamos absorver toda essa energia para iniciarmos as nossas vibrações e orar pela humanidade. Neste momento, vamos mentalizar uma luz muito intensa penetrando em nossos lares, levando paz e equilíbrio e envolvendo a todos que lá residem.
Vamos vibrar pelos hospitais. Que os doentes recebam o lenitivo para suas necessidades. Que os médicos, enfermeiros e técnicos sejam tocados para fazer o melhor pelos pacientes. Vamos vibrar pelos moradores de rua, que sejam amparados pela espiritualidade e fortalecidos nesse momento que se encontram. Vibrando também pelos orfanatos, casas de repouso e penitenciárias. Neste momento, vamos mentalizar e vibrar pelo Paz e Amor e suas casas irmãs, Caspage e Crepade, com seus trabalhadores e a sua diretoria, que todos possam ser envolvidos em paz e continuem perseverantes nesse trabalho. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, que ele seja envolvido em luzes e abraçado pela equipe espiritual. E agora estender todas essas vibrações e luzes ao nosso planeta, dando orientação e direcionamento aos governantes, que a população seja tocada pela necessidade de vigilância. E agora vamos iniciar o momento do nosso passe, mentalizando uma luz penetrando no nosso alto da cabeça, que é o nosso coronário, descendo pelo frontal, na nossa testa, o laríngeo, o nosso órgão fonador, o cardíaco, o nosso coração, o gástrico e o esplênico, na altura do estômago. Essa luz continua passando pelo genésico, que é o aparelho reprodutor, descendo pelas pernas, passando pelos pés e retornando pelo básico, caminhando pela coluna vertebral, vértebra por vértebra, passando pelo bulbo, que é a nossa nuca, e retornando para o coronário. E envolvidos em energias de luz, vamos vibrar pelas nossas águas. Vamos mentalizar nossos vasilhames e copos d'água e solicitar à equipe espiritual de médicos, homeopatas, químicos e farmacêuticos que retire da natureza as energias necessárias para o bem de cada um, nos fortalecendo e energizando de muito amor e paz. E depois de todo esse alimento espiritual que recebemos, vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, a Deus Pai de infinito amor e bondade, e a essa equipe espiritual amorável, por essa oportunidade de estarmos aqui presencialmente e também virtualmente. Boa semana a todos e muita paz. Vamos sair todos sem realizar muitas aglomerações. Uma boa noite, muita paz, muita luz a todos nós.